Bem-vindos ao meu canto de estudos, onde fazemos, divulgamos e ensinamos ciências humanas. Hoje falaremos sobre como aproveitar melhor as aulas. Então, como vai funcionar? Eu vou explicar de uma forma cronológica, desde o momento em que você está se preparando para a aula, chegou na aula e pós-aula. Antes de começar a falar sobre a aula em si, a gente tem que entender por que a gente deve aproveitar tão bem as aulas. Os professores que dão aula pra gente na universidade são professores que já estudaram muito e já leram mais do que a gente leu a vida inteira, né? Provavelmente. Principalmente se a gente é jovem entrando na graduação, eles já leram muito mais que a gente. Então eles têm muito a oferecer pra gente. E a gente tem que conseguir captar esse conhecimento todo que eles têm, né? Ou aproveitar para tirar dúvida, sabe? Porque assim, o conhecimento deles não está limitado ao conteúdo da aula, correto? Então, eles podem agregar, te dar mais referências para estudar e tudo mais, certo? Então, aproveite a presença do professor em sala de aula. Ok? E agora vamos para a aula em si. Antes de ir para a aula, a gente tem que se preparar para ela. E a gente tem que pensar o seguinte. O professor, né, ele vai fazer um plano de aulas. Mais ou menos o que deve ser seguido durante o período para que você consiga aprender tudo que ele propõe que você aprenda. E você tem que ter em mãos esse cronograma, esse plano de atividades, ou que seja, plano de aula, do mais rápido possível. É muito interessante que você tenha na primeira semana já. Por quê? Você já consegue ir estudando o conteúdo desde a primeira semana. E dependendo da disciplina, você já consegue adiantar. Se for uma disciplina, às vezes, de álgebra linear, cálculo, né? Disciplinas de matemática, você já consegue adiantar bastante. É mais fácil fazer isso em disciplinas de exatas do que de humanos, porque você tem discriminado qual é o assunto que você vai estudar. Exatamente, tipo, você vai estudar funções de probabilidade. Você começa a estudar as funções de probabilidade e beleza. Agora, se é uma aula sobre Marx, uma aula sobre Platão, Aristóteles, cara, eles têm 1 milhão de textos e aí é um pouco difícil de você descobrir qual é a parte que você tem que focar. Mas muitas vezes já está discriminado ali qual é o texto que você vai estudar. Então, assim, já tem um texto ali, já começa a ler. Já leu quanto antes. A dica que eu dou é, começa a estudar desde a primeira semana. Que aí você já consegue botar em dias leituras, já começa a adiantar a leitura e tudo mais. E você também tem que ter uma noção básica para você não chegar cru ali. Porque qual é a questão da aula? Muitas vezes a gente estuda depois da aula e a gente na aula só recebe o conteúdo, a gente está armazenando o conteúdo, a gente vai processar o conteúdo depois no momento que a gente for estudar. E a dúvida surge posteriormente à aula, isso é um problema. Então é interessante que você já saiba sobre o que é e você já tenha perguntas, sabe? E é interessante que você leia sempre o máximo que der para que você tenha dúvida sobre o conteúdo. Ou você dá uma passada, sabe? Assim, se é um artigo, vê o abstract, que é o resumo, né? O resumo do artigo. Ou você procura alguma aula na internet sobre o assunto que você vai ver. Muitos textos, muitos temas, tem textos resumidos na internet falando sobre, ou tem aulas, sabe? Por exemplo, muitos dos textos que eu precisava ler para a disciplina de Psicologia e Educação tinham no canal do Matheus Salvatore, aqui no YouTube, né, professor de filosofia, ele, e era sobre Freud e ele comentava sobre, então, pô, adiantou bastante para mim. É interessante que você leia, se você tem tempo, né, leia o original, lá o texto
o professor passou, ou a professora, né? Mas se você não conseguir ver uma aula, para você ter uma noção, ter dúvidas é importante. Leva as dúvidas para sanar. Chegando na aula, você tem que prestar atenção no lugar onde você vai sentar e com quem você vai sentar. Há muitas vezes a gente quer sentar com os nossos amigos, sendo que a gente tem que entender que amigo é amigo, né? Amizade é para curtir. Você tem que entender se essa é uma amizade também da área de estudo. Você entendeu? Você vai ficar conversando. Você vai ficar conversando com seu amigo, com seu colega na hora da aula. Então é bom você sentar longe dele, não sentar tão perto, se for para ficar conversando. Segundo, senta na frente. Se é turma cheia, senta na frente. Há muitos cursos que as turmas são pequenas. Meu curso mesmo tem 15 pessoas na turma, no máximo 20. E lá as salas são muito pequenininhas, sabe? Então não tem tanta diferença. Mas se você está em turmas grandes, cursos em universidades grandes, como engenharia. Engenharia normalmente tem muita gente, principalmente nessas disciplinas de ciclo básico, tem muita gente. Direito também, né? Enfim. Senta na frente. Vai te ajudar a ouvir o professor melhor e a se livrar das distrações, porque turma do fundão é sempre turma que conversa muito. Ok? Então, a gente se preparou para a aula, chegou na aula, não vai sentar perto de gente que a gente vai conversar, vai sentar na frente e começou a aula. Beleza. Primeira coisa, antes de tudo, pergunta. Pergunta. Tudo. Não existe pergunta idiota. Pergunta. Tudo que você tiver, não pode levar dúvida para casa. Ok? Não pode levar dúvida para casa. A dúvida que você tiver durante a aula, você tem que sanar essa dúvida no momento da aula. Beleza? Não leva dúvida para casa. Segundo ponto. Copia ou não copia o conteúdo do quadro? Isso é um ponto importante também. Tem muitos professores que eles colocam muita coisa no quadro e não dá para acompanhar. Você vai ficar copiando a aula inteira e não vai prestar atenção. Nesse caso, tira foto. Se é um professor que faz uma anotação no quadro muito desorganizada e acaba apagando muitas vezes, está sempre mudando o quadro, não é tão legível, assim, entendível o que o professor está colocando, anota. Aí nesse caso você não pode deixar de anotar, porque senão você vai tirar foto, vai estar uma coisa confusa. É interessante que você vá anotando enquanto ele vai falando. E um outro ponto importante, não limite suas anotações ao que o professor coloca no quadro. Anota também o que ele está falando. Beleza? Então é isso. Você necessita de atenção plena no momento da aula. Você precisa anotar tudo aquilo que o professor está falando. Entende? Porque você tem que entender que muitas vezes você não vai estudar aquilo que você está vendo de novo. Sabe? Às vezes você vai estudar naquele momento e é isso. Quer um exemplo? Um exemplo de exatas, álgebra linear. Normalmente você tem uma ou outra disciplina de álgebra linear no curso e é isso. Vamos supor que você esteja fazendo uma disciplina, por exemplo, sobre Marx. Ou qualquer que seja o assunto, né? Aí o professor vai dar uma disciplina sobre Capital, sobre Marx. Aí é uma disciplina que você vai trabalhar tudo de Marx. Pô, é uma oportunidade que você tem de estudar Marx com mais profundidade, que você vai fazer anotar tudo. Porque você vai tomar referência de estudo em Marx para depois. Pode ser qualquer coisa. Por exemplo, esse período eu vou ter uma disciplina de economia política. Vai ser meu estudo de economia política, que é a disciplina de economia política do curso. Ela é eletiva, não é obrigatória, não tem economia política ali. Provavelmente eu não vou estudar mais economia política, não tanto, né? Economia política ao longo da minha formação. Então é interessante que eu estude. E aí é também interessante você ver qual é a importância que tem aquilo dentro do aspecto geral. Ok? Porque, assim, física.
Vamos lá, física. Eu faço engenharia, tô fazendo uma disciplina de física. Você vai ter muita física ao longo do curso. Então, você vai ter outras oportunidades de estudar. Agora, se você está vendo uma disciplina que é única, aprenda bem, assim, sabe? Se eu tô fazendo filosofia, tem uma disciplinazinha de filosofia ali no curso, pô, eu tenho que aprender bem e eu vou me dedicar. Então, assim, aí é um exemplo. Eu tenho uma disciplina de políticas públicas. É um tema que eu acho importante. Eu, particularmente, acho importante. O que eu vou fazer? Eu vou ler o máximo que eu conseguir. Existem prioridades, né, nas disciplinas também. Existe uma coisa também que é o seguinte: você vai, ao longo da graduação, você vai definir o que você quer estudar, ok? O que você quer se aprofundar. Qual tema que você prefere se aprofundar? Nesse sentido, você vai dar mais foco àquelas disciplinas que têm a ver com a sua área que você quer atuar ou se especializar. Então leia tudo e anote tudo. Faça anotação dos livros, dos textos, dos artigos e do que o professor está falando em aula. E aqui vai uma dica muito importante. Não anota de forma feia. Não anota de forma desorganizada. Estou falando feio assim de olhar. Sempre pense que outra pessoa deve entender aquilo que você anotou. Por quê? Depois de 2, 3 anos de ter estudado aquele conteúdo, você ainda deve ser capaz de entender as notas que você aprendeu, as notas que você estudou e as notas que você fez. Porque assim entender que a disciplina universitária, a disciplina acadêmica, não está ali apenas para que você passe, mas você entender o porquê você está fazendo aquilo. Né? Não adianta nada você fazer e esquecer tudo. Se dedique à aula, anote as coisas de uma forma eficiente para que você possa relembrar depois, esteja uma referência de estudo. E aí sempre quando você precisar rever alguma coisa de tal assunto, você consiga revisar. Porque senão, por que você está fazendo aquele estudo? Se depois não vai valer de nada, sabe? Então é isso. Recapitulando. Esteja preparado para a aula. Preste atenção. Não senta do lado de gente que você sabe que você vai conversar. Não mexe no celular. No máximo no celular para tirar foto do quadro. Anota as coisas que o professor está falando. E assim, se necessário, passa limpo as notas que você fez na aula. Tranquilo? E é isso. E lembrando também, não existe pergunta idiota. Toda pergunta é válida. Não leve dúvidas para casa. Beleza? É isso. Até mais, até a próxima e valeu.